Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a esta conversa que eu quero carinhosamente chamar de Entre Nós. Eu quero neste vídeo e nos próximos vídeos também falar com você sobre alguns assuntos, sobre alguns temas relevantes e importantes para o seu casamento, para a sua família. Nesse vídeo hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de deixar os seus pais. É isso mesmo. Eu quero falar sobre o sair de casa, sair da casa dos meus pais, né? Mas antes disso, eu quero dar um recado aqui para você que me assiste. Talvez você é pai, você é mãe de um jovem aí, ou de um adulto que se casou e saiu da sua casa e você esteja sofrendo a síndrome do ninho vazio. Eu quero dizer que eu entendo a sua dor, eu respeito a sua dor. Eu já atendi aqui no meu consultório, eu estou no meu consultório hoje, aqui é o sofá onde os meus pacientes sentam e trazem ali as suas angústias, as suas frustrações, suas demandas, né? E eu já atendi diversas situações, diversos casos onde há um sofrimento, onde existe um sofrimento da separação, sabe? E eu quero dizer então para você que eu entendo, que eu respeito a sua dor, mas eu te convido a cuidar disso, a você não se entregar para essa dor e não travar, vamos dizer assim, a sua vida nessa situação, nessa questão, tá? Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. O foco aqui hoje é para aquele casal, a conversa é para aquele casal que encontra dificuldade de cortar o cordão umbilical, né, ou de verdadeiramente sair da casa dos pais. O que acontece? No momento ali do casamento, no momento onde o casal está construindo a sua família, né, seu novo núcleo ali familiar, normalmente, tá, os filhos sentem uma certa insegurança. Insegurança do novo, do desconhecido, daquilo que nunca essa pessoa experimentou, né? E os pais eles ficam com o coração apertado, porque muito além, né, de dar uma boa educação, boas roupas, bons alimentos, bons estudos, os pais têm uma responsabilidade de transmitir também segurança, conforto, né? E também, eu acho que a palavra é essa, é segurança, para que os filhos possam sair de casa e ir para sua nova jornada, ir para sua família, né? Só que nem todos os pais são dessa forma. Eu conheço casais que sofrem até hoje a influência de sogro, sogra, pai, mãe. Por quê? Porque existe ali a gente chama de pais engolfadores, né? Sabe aqueles pais assim que querem proteger, não permite, né, o filho e a filha, na verdade, construir a sua nova jornada, né? A vida de casados, tá? Eu tenho um rascunho aqui que eu tracei, né? Um esboço que eu tracei para a gente conversar sobre. Em alguns momentos você vai ver eu tô olhando para baixo, é só para não fugir do norte que eu trilhei aqui, né? Tracei, na verdade, para conversarmos sobre, tá? O que acontece? Muitos pais, eles enfrentam ali esse momento do casamento dos filhos quase que como uma morte, sabe? É como se esses pais tivessem a sensação, né, o sentimento de estarem perdendo os seus filhos, tá? E aí, com isso, com esse sentimento, eles muitas vezes não sabem como reagir. Eles não sabem como se comportar, né? Alguns acabam se afastando, se isolando das suas noras, dos seus genros, né? Criam aí esse distanciamento. Outros são extremamente engolfadores, tá? Não saem da casa dos seus filhos, não permitem que os filhos saiam da sua própria casa, né? Então, o papo hoje aqui, né, é com você, casal, tá? Mas se você é pai, mãe, sofre com isso, fique à vontade aqui também para deixar um comentário, escrever de repente qual é a sua dor, qual é o seu conflito, qual é a sua angústia, tá ok? Quero te dizer, pai e mãe que me assiste, que casamento não é morte, casamento é bênção. Poxa, eu compartilhando um pouco aí da minha realidade, né? A minha esposa é uma filha que os meus pais ganharam. E eu sou um filho que o meu sogro e minha sogra também ganhou, né? Também ganharam. Graças a Deus, nós temos um bom relacionamento. Aliás, um ótimo relacionamento. Hoje mesmo, estou falando aqui hoje, dia 13 de julho de 2026. Hoje eu passei na casa da minha sogra, dar um oi ali para ela. E a minha esposa não. Eu fui sozinho, fui no intervalo aqui de trabalho e passei lá dar um oi para ela, levar umas coisas que precisava entregar para ela. Então assim, nós temos amizade, eu e minha sogra, eu e meu sogro, a minha esposa, né, a Fran, com os meus pais também. Às vezes eu brinco, falo, poxa, parece que eles gostam mais da Fran do que de mim, que sou filho, né? Mas é brincadeira. Então, olha, casamento, a construção de uma nova família é bênção.
não é morte não, tá? Quando nós falamos sobre deixar pai e mãe, eu fiz uma pesquisa e a palavra original para deixar é azab, A-Z-A-B, que quer dizer literalmente afastar-se, deixar livre, né? E quando nós falamos aí sobre o deixar pai e mãe, eu gosto sempre, quando falo sobre isso, de reforçar a importância de deixar em 3 esferas, né? A primeira, geograficamente. Afinal de contas, você já deve ter escutado aquele ditado que quem casa, escreve aqui nos comentários, quem casa, quer casa. Faz sentido ou não? Leandro, mas eu comprei um imóvel e ainda está em construção, a construtora atrasou e tudo mais, eu vou precisar morar um tempo com os meus pais, ok? E eu quero abrir um parênteses aqui para você. Eu já precisei morar na casa dos meus pais. No ano de 2024, nós fizemos uma reforma na nossa casa e, por opção nossa, nós decidimos não fazer essa reforma morando lá, tá? E aí nós moramos numa edícula que os meus pais têm no fundo da casa deles. A previsão era 6 meses, durou 1 ano e pouco. Acho que quase 1 ano e meio, na verdade. Ou seja, se for por um tempo determinado, por uma situação ou algo muito pontual específico, ok. Mas depender geograficamente dos seus pais, você morar sempre com seus pais, a vida inteira com seus pais, sogro ou sogra, não é algo bom, não é algo positivo para o casal. Afinal de contas, quem manda na casa em que você está morando? Se a casa é sua, você manda. As ordens ali são suas, né? O sacerdote da casa é você. Ah, não, eu moro com meu sogro. Então, de quem que é a casa? Quem dita as regras ali? É o meu sogro. O horário que eu saio, o horário que eu chego, quem eu trago de visita, o que é que eu vou cozinhar ou não. Faz sentido isso para você ou não? E aí um outro ponto que eu também gosto de falar sempre sobre deixar pai e mãe é o deixar financeiramente. Existem casais que, pós-casados, ainda dependem financeiramente dos pais. É os pais que pagam suas contas, é os pais que pagam ali ou aluguel, ou escola dos filhos, ou... Tá. Uma coisa é você aceitar ajuda financeiramente dos seus pais, ou sogro, sogra. Aceitar ajuda, sim, por um momento específico, ou numa situação específica. Eu volto a trazer um exemplo meu. Lembra que eu falei que em 2024 fizemos uma reforma em casa? Pois bem, num dado momento, acabou ali o recurso, acabou o dinheiro, eu precisei correr para os meus pais. Pai, preciso de tanto aí, me empresta, eu vou te pagando aí, tá? Então, assim, foi algo super pontual. Não foi uma dependência. Então, assim como você morar, né, na casa dos seus pais, ou num terreno ali dos seus pais, numa edícula dos seus pais, sogro, sogra, por um período, ou por um propósito, e com uma data para você sair dali, tudo bem, faz parte, né? Agora, você depender de morar na casa do seu sogro e sogra, tá errado. Outra coisa, então, financeiramente, né, como eu compartilhei aqui, posso aceitar ajuda? Pode, eu já aceitei ajuda e tá tudo certo, né? Agora, é aceitar uma ajuda sobre algo pontual específico, e não ser dependente, né? É ter uma dependência financeira do teu sogro e sogra. O último ponto, eu confesso que pro Leandro foi a parte mais desafiadora, mais difícil, foi o deixar emocionalmente. Eu sempre tive, aliás, tenho um excelente relacionamento com os meus pais. Mas quando eu casei, há 12 anos atrás, eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade de cortar ali o cordão umbilical de maneira emocional, né? Então, assim, eu queria ir na casa deles todos os dias, eu trabalhava próximo, né, à casa deles, eu queria almoçar lá todos os dias. Se eu não ia almoçar, eu ia tomar café. Muitas vezes aconteciam as coisas na minha vida, ou no meu trabalho, ou em algum projeto, alguma coisa, ao invés de eu contar, por exemplo, para a Fran, né, para minha esposa, primeiro, eu compartilhava com os meus pais, entende? Às vezes eu precisava tomar uma decisão, ao invés de consultar minha esposa, conversar com a minha esposa, eu ia falar com os meus pais. Então, Leandro, você está falando que é errado ter essa amizade com os pais? Não, eu tenho até hoje com os meus. Mas hoje eu consegui estabelecer um limite e eu, assim, cortei esse cordão umbilical. Hoje eu não tenho mais uma dependência emocional, sabe? Então, se em alguma dessas áreas aqui você ainda não conseguiu deixar o seu pai, a sua mãe, geograficamente, financeiramente e emocionalmente, eu te convido a olhar para isso e buscar realmente ajuda para você sair desse ciclo, tá bom? E para finalizarmos, eu quero deixar essa pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade, ou qual está sendo a sua maior dificuldade em deixar os seus pais? Geograficamente, financeiramente ou emocionalmente? Comenta aqui embaixo o que você me diz sobre isso. Assim como se você tiver uma sugestão também de outro vídeo, outro tipo de conteúdo,
nessa área familiar, talvez você tenha alguma pergunta, algo específico que você queira saber mais ou falar mais sobre isso, eu te convido a deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo grande, um forte abraço, nos falamos no próximo vídeo entre nós.